Estamos hoje aqui com a Dona Zélia. Oi, eu sou a Dona Zélia, professora de atividades complementares aqui do Padre Valente Simeone. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a Dona Zélia sobre o tempo da ditadura militar. Então, Dona Zélia, ditadura militar ou regime militar em 1964? Você considera qual? Ditadura, regime, ditadura, né? Como que era naquela época? Bom, eu sou de 68, né? Então, quando eu nasci, a ditadura militar já tinha sido instaurada. Então, eu vivi isso na minha infância, na escola. Em termos de país, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Mas foram tempos difíceis, porque a gente sentia pelos pais, eles tinham medo de certas coisas. Na escola era um regime muito, assim, militar mesmo, né? A questão do comportamento. A gente tinha pessoas que ficavam na escola, que andavam dentro da escola, cuidando dos alunos, vigiando, entre aspas. Os professores não podiam falar qualquer coisa, tinha que ser exatamente o que era para ser falado, né, segundo o governo. E depois que a gente vai crescendo e vai conhecendo a história, aí a gente entende o porquê de tudo aquilo, né? Então, aí depois eu fiquei sabendo, lendo e estudando e vendo o que tinha acontecido, a perseguição, as mortes, né, um caça às bruxas das pessoas que eram contra o governo. A região em que você morava, como que era a região em que você morava? Como eles atuavam nessa região? Bom, eu morava em Campinas, São Paulo, né? Morei lá minha vida quase inteira, antes de vir para cá. E Campinas é uma cidade muito moderna, é uma cidade muito politizada. Depois de São Paulo capital, Campinas é a segunda, né? Maior. E assim, as pessoas ali têm um nível de escolaridade assim bom, né? Muitos universitários e tudo mais. Então sempre foi um centro, como São Paulo, como o Rio, um centro de lutas também. Então ali a gente sabe de muitas pessoas que travaram lutas contra a ditadura militar, que também desapareceram, né? Pessoas que sumiram. E o pouco assim que na época assim eu não tinha noção das coisas, mas depois a gente ficou sabendo de muitas coisas que aconteceram na cidade. Mas assim, como eu era muito jovem, eu era criança praticamente nessa época, criança, adolescente, assim, a minha família é uma família muito simples, então a minha família não se envolvia. E a gente não falava muito sobre esse assunto. Eu não sei se já era uma coisa assim de não poder falar, mas não se discutia muito a questão política em casa. Meu pai reclamava às vezes de alguma coisa, outra assim, de preço, uma coisa, mas não se falava sobre isso, né? Só depois da gente de uma certa idade, estudando, que a gente começou a entender. Como o regime populista agia com a população populista militar? Olha, na minha adolescência, na minha infância, eu nunca vi nada, né? As coisas eram muito veladas. Então, mas o que a gente ficava sabendo? Que era assim, quando você era contra o governo e que eles achavam que era alguma coisa que fosse contra, eles iam na casa das pessoas, convidavam as pessoas para algum lugar e ali as pessoas sumiam. Ou então eles diziam, faziam alguma coisa e as pessoas mudavam seu modo de pensar. Mas o que a gente observou? Muitos foram obrigados a se exilar, artistas, pessoas famosas, que eles não podiam dar um fim, né? Então as pessoas se exilavam, iam para outros países. E as pessoas como repórteres, advogados, pessoas da sociedade, eles sumiam mesmo. Eles
assassinavam, matavam, né? Sumiam com as pessoas. Então, isso aconteceu com mulheres eram torturadas e tudo mais. Só que assim, nada disso, nessa época, a gente tinha consciência. A gente não sabia o que estava acontecendo, né? E muita gente até achava que o governo estava certo, que o governo estava fazendo coisas boas e tudo mais, e não tinha ideia desse regime totalitário, esse regime oportunista né? As pessoas não tinham, rígido, as pessoas não tinham ideia, né? Achava que, muita gente até achava bom, até achava que estava certo e até entregava o seu vizinho, o seu amigo que era contra o governo, até, né, achando que estava agindo de uma forma correta. Na sua opinião, o regime militar foi politicamente e economicamente bom para o Brasil? Na sua opinião? Olha, eu penso assim que no regime militar muitas coisas avançaram, né? Teve muitas coisas boas. Mas eu penso assim, nenhum regime deve ser um regime que não seja democrático. Eu acho que as pessoas têm direito de ter voz, de ter vez, de escolher, de até errar e poder voltar atrás. Muitos líderes de nações, assim, eles querem as coisas de acordo com o seu pensamento, com a sua ideologia. Não pode ser assim. Nós vivemos num mundo plural, onde cada pessoa tem o seu pensamento. E isso que é bonito nas pessoas, e cada um tem o seu jeito de pensar, o seu modo de agir. E quando isso se junta em favor do total, de todos, é muito bom. Então, assim, eu não posso criticar uma pessoa pelo jeito de vestir, pelo seu pensamento religioso, pelo seu jeito de viver. Eu tenho que aceitar, porque assim, todas as pessoas têm coisas boas dentro de si. E eu acredito assim que os seres humanos, nenhum ser humano nasceu para se autodestruir ou para destruir o outro, né? Isso acontece por quê? Por decorrência da ganância, do poder, né? Essas coisas assim. Mas o que seria justo e certo? Que todos vivêssemos numa sociedade onde houvesse tolerância, amor, compreensão e que lutássemos para que essa sociedade tivesse condições de vida, educação, alimentação, trabalho e vivesse, né, tranquilamente. Essa é a ideia, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que são muito radicais, que querem impor, que não pensam no outro, que não pensam, por exemplo, na natureza. Quer o poder, quer o dinheiro, não importa se ela vai destruir a natureza. Quer o poder, quer o dinheiro, não importa se o outro vai passar fome, se o outro... Então, esses regimes que massacram as pessoas e massacram a natureza, são regimes, né, que eu acho que não sobrevivem. Eles podem ficar um tempo, mas, né, graças a Deus, o ser humano chega num certo ponto que ele fala mais alto a unidade e até mesmo a questão da sobrevivência da humanidade, eu penso. Sim, então essas foram as perguntas. Dona Zélia, muito obrigada pela sua participação.